Existe céu? Existe inferno? Se existem, onde estão eles? Tem um local determinado? O céu e o inferno realmente existem. E a localização dele é na nossa consciência. Parece que até está respondido, mas vamos explanar mais um pouco. Quando a pessoa está no céu, ou seja, a consciência dele está tranquila, está em paz, ele está equilibrado, as ações que ele praticou estão de acordo, não é isso? Com o local, com as leis do país que ele está vivendo, do local que ele está vivendo, e principalmente com a determinação que vem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, essa criatura, esse irmão nosso, está no estado de céu. E, em contrapartida, aquelas pessoas desequilibradas, entendeu? Com maus pensamentos, agindo em contradição com as leis, tanto físicas quanto espirituais, ele realmente criou na sua consciência o inferno. Quando a gente desencarna, até mesmo muitos espíritos falam, quando eu desencarnar eu vou, a pessoa não vai, porque quando a gente erra, quando a gente acerta, a gente já está julgado naquele momento, entendeu? Porque no mundo espiritual não tem tribunal para julgar ninguém, entendeu? Quem se julga é a própria pessoa. Então, quando a gente desencarna, se a pessoa estiver equilibrada, não é isso? Estiver no céu, ele vai ser atraído, ele nem vai, não, ele vai ser atraído para o local que ele merece. Então, já está julgado em si, certo? Então, a pessoa equilibrada realmente fez jus, criou méritos para estar numa faixa vibracional boa no mundo espiritual. Ele vai se encontrar com as pessoas queridas, pessoas amadas, não é isso? Vai poder receber ajuda, vai poder ajudar. E também aquela pessoa que agiu ao contrário das recomendações de Jesus, não cumpriu o Evangelho direito, ele realmente criou um estado difícil. Até para desencarnar é problema, entendeu? Ele vai ser assediado pelas pessoas que ele muitas vezes pensou negativamente, ou até mesmo praticou algum ato que já desencarnou, aquela pessoa desencarnada, pode sim prejudicar aquela criatura, entendeu? Mas, como a misericórdia divina abrange tanto os bons quanto os maus, existem no mundo espiritual criaturas abnegadas, missionários, que atendem essas criaturas desequilibradas. Certamente elas vão ser conduzidas, né? Quando ela desencarna, ela vai para um local pior lá, mas se ela arrepender e tal, e fizer uma prece, pedir ajuda, reconhecer o erro, então realmente nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, aparecem, até no plural, muitas criaturas que vão lá, recolhem e levam para um local onde ela poderá ser tratada. Evaldo. Tem alguma outra além dessa aqui? Não. Alguma outra além dessa aqui? Você quer que eu responda essa aqui primeiro ou passa de Bom, tem uma pergunta aqui. Qual o motivo de pessoas boas sofrerem tanto, passar por inúmeras dificuldades, ao passo que pessoas más se dão bem? É importante, acho que depois eu faço ela. É importante a gente compreender que, na realidade, nós não estamos diante de uma vida apenas imediata. Nós, reencarnantes, nós trazemos conosco uma história. É como se estivesse aí dando continuidade a uma página de um livro. E esse livro ele tem uma sequência, de acordo com as nossas ações, né? Porque na ótica da imortalidade, tudo aquilo que a gente faz no mundo, a gente está submetido a determinadas demandas de leis divinas, de leis naturais. Então, obviamente, dependendo da forma como nós lidamos, não na vida presente, mas também nas vidas anteriores, isso traz uma correspondência. Então, por exemplo, por que uma pessoa boa ela passa pela necessidade do sofrimento? O sofrimento ele é um componente interessante na nossa vida, porque ele nos ensina. E, ao mesmo tempo, além de nos ensinar, ele permite que nós possamos também resgatar determinadas ações praticadas em vidas passadas que precisam de buscar uma solução, um ressarcimento.
Então, a gente pensa assim, né? Por exemplo, analisando o Chico. A gente vê o Chico com as enfermidades que ele tinha, as doenças que ele tinha, as dificuldades que ele passava, e a gente pensa assim, nossa, mas o Chico é uma pessoa tão boa, né? Por que tem que ter uma doença? Porque na realidade nós trazemos a gama do nosso passado, da nossa história. Então, quando o espírito mergulha na vida da matéria, ele traz consigo a necessidade de rever determinadas questões, fazer essas correções, fazer esses resgates necessários para que ele possa seguir na senda evolutiva. Aqui a segunda parte coloca assim, ao passo que pessoas más se dão bem. Nós temos que entender que na vida nós também estamos construindo. Então a vida ela tem uma correspondência, ela tem uma continuidade. Até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, qual que é a finalidade da reencarnação? A expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde haveria justiça? Então é óbvio que hoje uma pessoa que às vezes está tirando algo de alguém, ela vai ter que voltar ao mundo para devolver. Porque é lei de Deus, é a lei de ação e reação. Então quem está aprontando hoje, um dia vai ter que vir ao mundo, pode ser ainda, talvez até nessa existência, vai começar a ter que colocar no lugar aquilo que tirou involuntariamente ou ilicitamente. Então é da justiça divina que então esse procedimento ocorra para que a gente possa alcançar a evolução. Infelizmente, no estágio que a gente ainda vive, que é um mundo de expiação e provas, a nossa natureza, tanto no plano encarnado como no plano desencarnado, ela ainda é composta por espíritos que têm necessidade de passar pela dor, de passar pelo sofrimento, de passar pela doença. Porque nós não descobrimos ainda a necessidade inexorável de viver o amor, em todos os sentidos. Então nós temos dois caminhos, né? A gente pode ir pelo caminho do bem e pelo caminho do mal, mas a responsabilidade das nossas ações, ela é nossa. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fazer essa devolutiva perante a nossa vida e a proposta pela qual nós fomos criados. Então, se eu estou passando pelo sofrimento, alguma coisa eu estou aprendendo nesse momento que eu não aprendi em vidas anteriores. Ou eu posso estar também passando por uma prova que eu preciso de resgatar, que eu preciso de buscar expiar algo que esteja ligado ao meu passado. No Evangelho segundo o Espiritismo há um conteúdo que nos remete muito a essa reflexão devida, quando fala das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. E que nos localiza, de certa forma, quando a gente é visitado por uma doença, quando a gente é visitado pela dor. Então, há uma necessidade educativa diante desses mecanismos. É permitido que a gente encontre esses mecanismos aí do sofrimento, esses mecanismos da dor, esses processos do adoecimento, porque é algo que eu, enquanto ser que caminho em direção à evolução, eu necessariamente preciso aprender. Aquilo faz parte da minha estrada, e a minha estrada não começou agora. Não vamos cair na ilusão de que a nossa vida começou no momento em que a gente foi gerado ali através do parto, que isso, para nós espíritas, isso não explica mais a lógica pela qual existe a imortalidade da alma. Porque a imortalidade da alma não é mais dúvida, é realidade. É justo a esse processo da imortalidade que nós estamos nos entendendo melhor, né? Talvez a pessoa passe a vida inteira aí fazendo bem, e no final ela encontra uma enfermidade. É necessário que haja ali um crescimento espiritual, né? É necessário que haja ali um despertar. Importante entender também, porque dor e sofrimento não nos faz crescer. Às vezes essa conotação ela é teima masoquista e mal compreendida por parte de muitas pessoas que não são espíritas. A dor e o sofrimento são instrumentos que nos despertam. Então, você é visitado pela dor, você é visitado pelo sofrimento, tenta extrair o que ela está tentando te ensinar, mas não ficar na dor ou no sofrimento. Porque quando a gente é visitado por esses instrumentos, nós temos que descobrir nossos potenciais para sair dessa situação. Porque todo mundo tem capacidade para criar uma vida diferente. Porque o presente nós estamos construindo aqui agora, né? É lógico que o passado reflete nele, porque a gente tem uma construção que a gente tem responsabilidade perante ela. Mas sempre nós estamos aqui para transformar, para tornar melhor esse nosso livro da vida. E esse momento para fazer isso é agora. Então, viver o sofrimento com resignação, sem revolta. Até é interessante, né? Uma questão que a gente ouve muito, e eu concordo com ela, é quando a gente ser visitado pela doença, não perguntar por quê, não, mas perguntar para que eu estou encontrando a doença. Porque esse porquê, ele pode trazer muito bem um quê de despertamento de uma revolta. Quando a gente pergunta, por que está acontecendo isso comigo? Nós estamos
sendo indisciplinados perante uma providência divina que quer o melhor de cada um de nós. Então, o sofrimento, ele não é um mal necessário. Até porque, aos olhos de Deus, o sofrimento não é essa conotação que a gente tem, é aprendizado. Por isso que é permitido que isso esteja na nossa estrada. Tá bom? Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa que o Evaldo colocou tão bem aqui, porque é um estado que todos nós vamos passar por eles, de sofrimento, de problemas, né? E a gente sempre vê isso como um mal. Quando a gente compulsa o Evangelho, vai lá estudar, entender por que Jesus veio aqui, para que Jesus veio aqui, a gente fica imaginando as pessoas que Jesus curou, que estão no Evangelho. Parece que cabe na palma de uma mão, os dedos de uma mão, entendeu? Que ele curou. Porque, apesar de Jesus saber se esses que ele curou, Jesus sabia se ele podia ser curado, não é o nosso caso. Por isso que o Espiritismo não pode prometer cura para ninguém, porque aquele mal ali, entre aspas, é o próprio remédio para a pessoa. Por isso que nós temos que ter esse entendimento, entendeu? Ter fé, essa palavra com 2 letras e 1 acento, entendeu? Que a gente estudando muito, vendo com profundidade o que é fé, o fé é conhecimento. Quem tem conhecimento sofre menos, olha só, sofre menos, não deixa de sofrer não, mas sofre menos, ela tem aceitação. É igual o Evaldo colocou aqui, a pessoa sabendo que aquele problema ele tem que resolver, Jesus falou que todo mundo tinha que colher aquilo que plantou. Então, se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher um fruto bom. E também, se nós plantamos problemas, nós temos que resolvê-los. Então, quando a gente encarna, igual muito bem o Evaldo colocou aqui, a doença, os problemas, são de origem nossa mesmo, nós que produzimos aquilo. E quando a gente tem o beneplácito da reencarnação, já pensou se não tivesse reencarnação? Essas pessoas que praticam o mal, realmente ficaria no inferno mesmo, esse inferno dogmático que tem aí das igrejas dogmáticas, né? É o caldeirão. Hoje até ninguém nem acredita nisso mais, né? Que tem um local apropriado e tal, com caldeirão de enxofre fervendo. Fosse assim, estava danado, né? O sofrimento tem que ser aceito. Eu sou apologista que o Espiritismo não deve prometer cura para ninguém. Porque a gente não sabe, igual Jesus sabia, se aquela pessoa pode merecer, né, extrair aquele mal dele ou não. Aí fica difícil, certo? Muitas vezes você acha que está fazendo o bem, está fazendo o mal. Então, não tem nada mais maravilhoso do que a pessoa ter conhecimento. O conhecimento é o maior fator de felicidade que nós temos. E a função que eu vejo mais importante do Espiritismo é propiciar isso, conhecimento, certo? Então, tem outra pergunta aqui que nós vamos responder também. O que acontece com o suicida? Como ajudar uma pessoa que pretende se suicidar? É um tema que dá para a gente ficar aqui noites e noites para resolver isso aqui, certo? Mas nós vamos, como é o nosso propósito aqui, só dar uma pincelada sobre isso. No entendimento nosso, o suicida é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, por isso que ele pratica isso. Quem tem conhecimento não suicida, porque ele sabe que ele acha que está resolvendo o problema, por exemplo, está desequilibrado, devendo uma coisa qualquer,
ele suicida, ele acha que vai resolver o problema porque ele não sabe que não existe morte. Ele vai aumentar os problemas dele. A gente já leu muita obra que os suicidas, né, precisam ser realmente muito ajudados. Até um espírito, depois de Jesus, mais maravilhoso que tem aqui, que já encarnou aqui, é Maria, né? Ela tem uma função de alta responsabilidade do mundo espiritual, que é realmente ajudar os espíritos que praticam esse crime odioso, hediondo. Não é isso? Porque por falta de conhecimento. Por isso que eu coloco o espiritismo, ele tem esse dever de passar esses conhecimentos para as criaturas. Um espírita nunca vai suicidar, porque ele sabe que ele vai aumentar os problemas deles e não acabar com os problemas, certo? E ele tem aqui, como ajudar uma pessoa que pretende suicidar. É realmente com muito amor, com muito carinho, com muita perspicácia, entendeu? Levar aquela pessoa a pensar que aquele ato, não é isso, vai trazer problemas piores, as consequências vão ser bem piores do que ele imagina, certo? Então, nada mais importante de que, quando a gente se deparar com uma pessoa desequilibrada desse jeito, é realmente oferecer o Evangelho do nosso Mestre Jesus para que ele possa ler com muito carinho, com muita atenção, né? E certamente ele vai chegar na conclusão de que aquilo é um ato impensado. Uma outra aqui é: o animal pode reencarnar no homem ou vice-versa? Olha, esse processo, ele, na verdade, ele não acontece, porque na evolução espiritual, o espírito não retrocede. Ou seja, se hoje eu cheguei à condição hominal, eu sou um ser pensante, eu sou um espírito, isso significa, obviamente, que a gente passa pelos vários estágios. E nos estágios anteriores, nós estávamos enquanto energia, enquanto princípio espiritual. Então, o animal ainda, ele não adquiriu aquela condição de um espírito, porque ele não é dotado da inteligência. Então, não há como o homem retroceder e habitar o corpo de um animal. Agora, nos séculos e nos séculos, nas veredas do processo evolutivo, um dia o animal, ele vai sair da condição de princípio espiritual que ele se encontra e ele vai, então, reencarnar no homem. Mas isso aí é fruto de um processo que aconteceu durante séculos e séculos. Milênios, exatamente. Tem um livro fantástico aqui, o Sr. João falou dos milênios da escala evolutiva, que chama Evolução em Dois Mundos, né? Que fala que esse princípio espiritual, ele vai vivendo estágios no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até atingir o reino hominal. Mas o espírito, ele só adquire essa natureza ou essa identidade quando, então, ele adquire a capacidade intelectiva. Então, não faz sentido, por exemplo, o homem, ele retroceder e reencarnar no corpo de um animal, porque essa evolução, ela não retrocede. Quando a gente adquire a habilidade, a competência para estar no reino nominal, não se perde isso. Você pode até estacionar, mas não há um retrocesso. Às vezes, essa teoria, ela é uma teoria que ela é contraditória, porém existe. Há determinadas seitas lá no Oriente que falam desse princípio chamado de metempsicose. Acredita-se no Oriente que determinada conduta ou determinada conduta irregular faça com que o homem possa, um dia, por uma questão punitiva, habitar o corpo de um animal. Então, ele está voltando. Mas, dentro da lógica espírita, há argumentos favoráveis, bases científicas, que isso não tem como acontecer. Tá? Então, o animal, um dia, ele vai chegar na condição hominal, mas são séculos milenares. Ele vai viver ainda na condição animal para poder trabalhar o magnetismo, para trabalhar os instintos, os reflexos, né? E um dia aquele princípio ali, ele vai ser, consequentemente, um espírito. Mas não tem como o homem
voltar um dia e reencarnar no corpo de um animal. Seria retroceder, e isso não acontece na escala evolutiva do espírito, tá? Para quem quiser conhecer melhor ou mais de perto essas informações com uma base científica muito apurada, eu já citei aqui, né, Evolução em Dois Mundos, que fala quando ali a energia estava no mineral, aí ela passa por um processo de emancipação e ela sonha no vegetal, e depois ela vai aí, ela sonha no vegetal, ela anima o animal, né? Então ela se agita no reino animal, para um dia atingir o reino nominal. Então ela desperta no reino nominal, na visão do conterrâneo, filósofo conterrâneo da época de Allan Kardec, Leon Denis, ele fala que o espírito ele desperta no reino nominal. Por quê? Porque ele entra numa escala evolutiva, onde ele vai trabalhar ali agora a capacidade intelectiva, que é uma conquista, um resultado adquirido dos reinos subsequentes. Mas isso é fruto de uma evolução que se perde na lógica e na poeira dos tempos, né? Incontáveis. O Espírito Santo é ou cada ser é um Espírito Santo em potencial? Esse Espírito Santo aqui nós temos que fazer uma colocação seguinte: as religiões dogmáticas, principalmente o catolicismo, criou um dogma, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade, não é isso? Nós, espíritas, sabemos que no caso de Jesus, por exemplo, eles colocam aqui que o Filho é Jesus, que o Pai é Deus, e esse Espírito Santo aqui fica até um pouco sem muita explicação. Mas nós todos somos uma centelha divina. É igual o Evaldo explicou aqui a evolução, né? Nossa, entendeu? Nós somos uma partícula divina, como uma gota d'água do mar, uma gota do mar é também pertencente ao mar, né? Então, a gente fica aqui pensando que nós todos realmente, igual ele colocou aqui, em potencial, nós vamos chegar num patamar evolutivo tal que nós vamos poder ser realmente co-criadores, igual Jesus colocou, né? Vós sois deuses, né? Então, realmente, com o passar dos milênios, onde nós temos que passar por essa escala evolutiva que o Evaldo colocou muito bem aí, entendeu? Nós ficamos aí, o animal é o mais próximo nosso, né? Mas o animal, ele não tem pensamento contínuo, igual nós, entendeu? Ele age por instinto, certo? Então, nós agimos com a razão, por isso que nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos. O animal não tem, porque eles agem por instinto, entendeu? Cada grupo de animal age de acordo com aquela raça dele, certo? Faz tudo por instinto. Agora, nós estamos ainda, igual eu coloquei aqui, nós estamos muito próximos ainda dos nossos irmãos animais, que são nossos irmãos na escala evolutiva, né? Então, a gente, quando desequilibra, o que acontece? A gente vira um animal, por quê? A gente age com instinto. A gente age instintivamente quando ele está desequilibrado. Então, a gente realmente vai ser cobrado esse desequilíbrio nosso numa vida futura. É isso que são as reencarnações. Então, esse Espírito Santo aqui, esse que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a Igreja Católica fez um dogma disso, nós, espíritas, temos até respeito, né, porque nós temos respeito por todas as doutrinas, mas nós não concordamos. E ele colocou que o Espírito Santo, nós seríamos em potencial. Certamente que nós temos esse potencial. Não é isso? Porque nós somos, igual eu coloquei no princípio aqui, nós somos uma partícula divina. Nós fazemos parte de Deus, certo? Então, essa partícula divina vai passar pelo reino da natureza todinha aí, né? Até ele se individualizar, ele criar um corpo espiritual, não é isso? Propício
não é isso? Para que nós possamos aumentar cada vez mais a nossa evolução, certo? É mais ou menos por aí. É um estudo muito bonito isso. A literatura espírita convida a gente a ler e estudar, e eu gostaria muito que quem estiver interessado procurar na biblioteca e começar a estudar, porque vai trazer um fator de felicidade muito grande, viu? Aqui, Sr. João. Como lidar quando fazemos algo de ruim para outra pessoa sem querer ou saber que é prejudicial a nossa atitude? Bom, é muito interessante, porque no Livro dos Espíritos, eu não me lembro ao certo o número da questão, coloca bem claro que a intensidade da ação praticada, ela está na intenção dos nossos atos. Então, eu acho fantástico a forma como o Espírito de Verdade responde, porque essa pergunta, de alguma forma, ela foi feita também por Allan Kardec. Qual que é a gravidade ou a intensidade do ato praticado? A espiritualidade coloca bem claro que a intensidade do ato praticado ou da ação, ela está na intenção de quem pratica. Então, qual que é a intenção quando a gente pratica determinada ação? Mesmo sem desconhecimento. Porque a gente sabe, hoje, inclusive a Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível, ela fala assim, que ninguém hoje consegue agir inconscientemente. Ou seja, a noção do bem e do mal está muito claro na nossa consciência, por dois motivos. Primeiramente, todos nós trazemos na nossa consciência a presença das leis divinas, que elas estão inscritas na nossa consciência, e pelo grau de intelectualidade que nós espíritos já conseguimos alcançar no atual estágio da nossa existência, a gente sabe, a gente está tentando talvez fazer de tolo, né? A gente age e fala assim, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo mal? Não, nós temos, pela inteligência, a capacidade de ter a certeza de que a nossa ação ela vai prejudicar a quem quer que seja. E, se tiver mais conhecimento, vai entender que as nossas ações, ela está prejudicando primeiramente nós mesmos. Porque a ação que eu faço ao outro e eu prejudico ele, ela vai voltar para mim. Eu que estou emitindo eu sou responsável por ela. O Sr. João colocou muito bem claro aqui. A nossa inserção no reino nominal, ela significa responsabilidade. Porque nós passamos a fazer parte daquele ser que começa a caminhar com seus próprios passos. Porque antes, nós estávamos subordinados ao determinismo divino. Os animais, as plantas, né, os minerais, eles estão sob a determinação divina, porque não tem vontade própria, não tem nem inteligência. Como é que vai ter vontade própria? Agora, nós seres humanos, a gente começou a conquistar um pouquinho de inteligência, sabe o que significa? Responsabilidade. Porque a inteligência ela é sinônimo de discernimento. Então, não há aquela questão da gente agir e falar assim, olha, eu não sabia que ia provocar isso. Isso passa pelo fulcro da nossa consciência. E a nossa consciência, ela ilumina o nosso psiquismo. Então, nós somos o melhor filtro para saber quando a nossa ação vai prejudicar alguém, quem quer que seja. Né? Então, eu acho interessante. Quando eu vou pensar, será que essa ação vai prejudicar alguém? Eu posso até, em determinado momento, ter um indício dessa dúvida. Mas tente analisar a intenção pela qual eu vou praticar isso. Emmanuel fala, se não me engano, no livro Pão Nosso, fala assim, se aquela ação prejudicar quem quer que seja, descarte-a. Agora, se essa ação for boa e contribuir para a sua evolução, possa agir. Porque vai trazer paz para a sua consciência. Né? E é interessante que quando a gente pratica a ação, imediatamente a gente já tem o efeito do resultado dela no outro e em nós mesmos. Né? A consciência já não dá uma balançada. Se é uma ação boa, você pode ter certeza, você vai experimentar uma sensação muito tranquila. Aquilo não vai te colocar em conflito com as leis divinas e naturais que estão na consciência. Agora, se é uma ação ruim, né, você já sabe. Às vezes ela nem precisa de atingir o outro, não, porque você já sente que, de certa forma, você já está subvertendo as leis divinas que estão presentes na consciência do espírito reencarnante. Agora, tem um ponto interessante aqui, né, Sr. João? Falando assim, como lidar quando fazemos algo de ruim para outra pessoa? Sem querer, eu não sei se a gente faz sem querer, não. Mas se a gente praticou e viu que a ação é ruim,
busca ressarcir isso, busca reconciliar com o seu inimigo. Ele não é seu inimigo ainda, enquanto estás a caminho, porque a reconciliação que você faz com o outro, você está fazendo é para si mesmo. Enquanto estás a caminho, Jesus falou isso, enquanto você está no caminho da construção da felicidade. Porque um dia nós vamos ter que voltar atrás e rever todos aqueles que de alguma forma a gente lesou. E os atos da vida física têm uma lesão emocional nisso, tem uma lesão afetiva. A gente não lesa ele somente materialmente falando, não, porque as nossas ações praticadas, elas têm uma correspondência afetiva também. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que um dia nós vamos ter que voltar lá no porto, resgatar as pessoas que nós deixamos em determinado momento, não deixamos ela atravessar rio afora. Então isso é uma correspondência das leis divinas, e nada mais justo do que a gente ter que fazer isso, né? Para que a gente possa ter o caminho livre e, consequentemente, uma consciência tranquila. Vamos analisar pela vigilância, né? pela prece, as atitudes que a gente pratica sempre no dia a dia, para a gente sair dessa reencarnação melhor do que quando a gente entrou aqui no corpo, né? Quando a gente ofende, pratica qualquer coisa contra o nosso irmão, se a pessoa reconhecer e for lá e se desculpar, ele evita o quê? Em outra encarnação ele vai ter que pagar aquilo. Já pensou? Que ganha um tempo muito grande, né, Valdo? A pergunta é a seguinte: quando a pessoa é ligada à estética, certamente é a beleza, né? E que nunca está satisfeita com seu corpo, tem alguma coisa a ver com o espírito? Chega a ser um problema? Realmente é muito interessante, sabe? Vou citar aqui um filósofo grego, Aristóteles. Ele fala assim: todo excesso é negativo, mas a falta também é. O que ele quer dizer? Para a pessoa quer ser equilibrada, está no meio. Então, eu acredito que a pessoa quer sempre estar bonita, sim, isso não tem problema nenhum. Agora, o excesso, igual Aristóteles colocou, já começa a dar problema para a pessoa, sabe? Cria um problema, sim. A vaidade excessiva, né? A pessoa se apresentar bem é um dever nosso. Você está limpo, bem vestido. Eu não vejo nada contra isso, pelo contrário, é uma maravilha. Entretanto, se a pessoa fica apegada dia e noite nisso, ela pode criar um problema sério para ela, até psíquico também, porque ela fica com ideia fixa. Monoideísmo traz uma depressão para a pessoa. Então a pessoa tem que ver, e, através do conhecimento, que eu sempre prego, conhecimento é tudo, entendeu? A maior fé que tem é conhecimento. Quando eu acredito numa coisa, eu vou estudar aquilo, ver se tem alguma coisa negativa. Depois, se confirmar, aí eu já não tenho fé mais, eu tenho a certeza absoluta, que é muito mais do que a fé. Então, a criatura que fica apegada excessivamente à sua beleza física, certo? Ela perde um tempo muito grande. Eu vi, há pouco tempo, uma pessoa me perguntou: João, a tecnologia está uma coisa maravilhosa, passou na frente da moral aí uns 1000 anos já, né? O telefone celular hoje é um computador que você tem na sua mão, né? Mas a pessoa usa aquilo indiscriminadamente. Mas por que a espiritualidade deixou? Eu acredito, olha só, eu acredito que a espiritualidade deixou trazer lá do mundo espiritual essa tecnologia para cá, porque aqui no mundo físico não existe nada inédito, tudo vem de lá para cá, tudo, até nós, é claro, né? Então, eu acredito que a espiritualidade enviou esses ensinamentos todos, essa tecnologia, para sobrar tempo, para nós cuidar do nosso espírito. A pessoa não tem tempo para nada hoje.
E tem os facilitadores aí, que tudo é facilidade demais da conta. Se eu quiser telefonar lá para meu sobrinho lá nos Estados Unidos, eu telefono imediatamente, tudo, o mundo todo imediatamente. Exatamente para me sobrar tempo, entendeu? Para me estudar o Evangelho, ver o que eu estou fazendo errado, entendeu? O que eu estou fazendo certo, o que eu posso ajudar. Mas a pessoa fica perdida. Então é mais ou menos isso, sabe? Nós temos que terminar, né? Acabou, né? Pois é, eu gostaria de minha parte agradecer a todos vocês do fundo do meu coração, agradecer as vibrações de amor que vocês passaram para nós aqui, e que só o nosso mestre, o nosso querido Jesus, há de recompensá-los todos. Obrigado. Tem mais 5? Então dá tempo para fazer. Então tá bom, ó, né? Então vamos lá. Tem uma questão aqui que pertinência coloca o seguinte: o que Jesus quis dizer quando falou, vende tudo que tem e siga-me, se precisamos de bens materiais para viver? Então, a profundidade dos ensinamentos evangélicos, ele vai muito além do que a letra significa. É importante a gente compreender que Jesus falava justamente com esse jovem ao qual ele dialogava nessa parábola. Ele falava justamente para que ele pudesse se desvincular dos apegos, das questões materiais. Ele falava que ele tinha condições de apresentar para aquele jovem uma perspectiva de uma grandeza espiritual que sobrepõe essas dificuldades que nós ainda trazemos nas nossas relações com a vida da matéria. Então ficou assim, no sentido mais prático, né? Vende tudo que tem e siga-me. O que seria isso? É desvincular realmente dos desapegos que nós às vezes nos entregamos na vida material. Até a resposta veio logo embaixo: se precisamos de bens materiais para viver, sim. Não vamos pensar de forma contraditória, porque nós estamos na vida da matéria e nós necessitamos dos bens materiais. Agora, essa relação do espírito com os bens materiais, ele depende de um ponto importante a nós estabelecermos, que é o ponto de equilíbrio. Até tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem muito interessante que fala sobre essa mesma perspectiva. Quando o Espírito de verdade fala assim, é cuidar do corpo e do espírito. É justamente esse processo de cosmovisão que Jesus nos convida a vivermos na matéria, mas usufruirmos dos conhecimentos essenciais que nós viemos buscar na atual reencarnação. Porque nós somos almas que estamos temporariamente no corpo, e não é o inverso. Nós não somos corpo que estamos diretamente na alma. Portanto, Jesus, então, ele faz esse convite a esse jovem para que ele possa estabelecer essa conexão de equilíbrio, para ele entender, então, que Jesus estava convidando ele para entrar nos horizontes da realidade espiritual, e que ele estava realmente apresentando uma perspectiva muito mais ampla. E isso traz uma mensagem muito atualizada para cada um de nós, né? Como é que nós estamos reagindo à vida material, que é muito boa? Não vamos falar que viver na Terra é um perigo para a gente se perder. Não. O mais importante, e a sabedoria está em que nós vamos fazer da nossa existência corpórea. O que nós vamos usufruir dessa nossa experiência com as grandezas materiais que nos são oferecidas. A título de quê? De empréstimo. A concessão é a título de empréstimo. Começando do nosso corpo. O que nós estamos fazendo do nosso corpo? Também é uma grandeza material que visa o quê? A nossa evolução espiritual. Paulo de Tarso, numa das cartas dele, falava sempre essa advertência. Não extingais o espírito. O que seria isso? Não tirar essa visibilidade da evolução espiritual das condutas que nós temos na vida material. Usufruir sim, mas usufruir com o devido equilíbrio. Né? Porque a nossa perspectiva de crescimento é essa, é buscar as grandezas de ordem espiritual, mas sabendo, com equilíbrio, utilizar de tudo que a matéria nos proporciona. Emmanuel, me parece no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre a questão do dinheiro. Tem uma lição interessante que chama dinheiro. E o que é o dinheiro? O dinheiro é algo que nos pune? Não, o dinheiro move a lei do progresso. Agora, não é o dinheiro em si que gera a minha decadência espiritual, não. É o uso que eu vou fazer do dinheiro. Porque eu posso me corromper, mas ao mesmo tempo eu posso ajudar a mover a lei do progresso. Está claro? Então é nesse sentido, tá? Jesus apresentou
essa grandeza espiritual que todos nós, enquanto almas que temporariamente estamos reencarnados na Terra, nós podemos obter através de um bom uso da realidade material, que ela é transitória. O que nós estamos vivendo aqui hoje é transitório, mas é um estágio extremamente necessário. E as grandes matizes espirituais, elas vão ser desenvolvidas se eu souber fazer um bom uso de tudo aquilo que eu estou conquistando materialmente falando, ou de tudo aquilo que eu estou usufruindo na Terra, né? Vai depender da forma como eu vou sair daqui enquanto grandezas espirituais.